Uma das experiências mais peculiares e, no entanto, mais inevitáveis no caminho do despertar é a descoberta de que você está mudando de maneiras que as pessoas ao seu redor não estão. E isso cria um dilema muito estranho. É como o que acontece quando uma lagarta começa a se transformar em uma borboleta, enquanto ainda está cercada por lagartas que estão muito contentes em permanecer lagartas. Quero falar sobre isso porque é algo que quase todos que começam a despertar encontrarão, e pode ser uma das experiências mais isoladoras, confusas e, sim, perigosas que você enfrentará. Não perigosa no sentido de que você sofrerá danos físicos necessariamente, embora isso tenha acontecido ao longo da história, mas perigosa no sentido de que você pode perder tudo que antes lhe dava um senso de pertencimento, identidade e segurança. Deixe-me começar dizendo que o crescimento não é confortável. Nunca foi e nunca será. Quando uma lagosta cresce mais do que sua casca, ela deve trocar essa casca e se expor, macia e vulnerável, até que uma nova casca se forme. Durante esse tempo, ela está em grave perigo. Todo predador no oceano adoraria fazer uma refeição de uma lagosta de casca mole. Mas se a lagosta se recusa a trocar sua casca, se ela se agarra à segurança do que conhece, ela não pode crescer. Ela permanecerá atrofiada, confinada, incapaz de realizar todo o seu potencial. Os seres humanos são muito parecidos. Nós superamos nossas cascas, nossas crenças, nossos relacionamentos, nossas maneiras de entender o mundo, e quando o fazemos, tornamo-nos vulneráveis. Perdemos a proteção da multidão, o conforto da conformidade, a segurança de ser como todo mundo. E essa vulnerabilidade, essa exposição, é o que quero dizer com perigo. Agora, o que significa superar aqueles ao seu redor? Não significa que você se tornou superior ou que é melhor do que eles. Esta é uma armadilha em que muitas pessoas caem e é um sinal de que elas realmente não cresceram. Elas simplesmente trocaram uma forma de inflação do ego por outra. Não. Superar os outros significa que você começou a ver coisas que eles ainda não veem, que você fez perguntas que eles não fizeram, que você saiu da estrutura de realidade acordada, enquanto eles permanecem confortavelmente dentro dela. Talvez você tenha começado a questionar os valores que todos consideram garantidos, a busca por riqueza, status, segurança, o acúmulo de posses, as distrações e entretenimentos intermináveis que preenchem nossas vidas. Talvez você tenha começado a ver que essas coisas não o levam à felicidade, que são promessas vazias, que são sintomas de um mal-estar mais profundo, um mau entendimento fundamental sobre o que é a vida e o que somos. Ou talvez você tenha tido experiências, através da meditação, da contemplação, da crise, de psiquedélicos, de alguma abertura espontânea, que lhe mostraram que a realidade é muito mais misteriosa, muito mais fluida, muito mais dependente da consciência do que o mundo externo, objetivo e sólido em que todos acreditam. Você viu através da ilusão do eu separado, ou pelo menos vislumbrou por trás da cortina, e agora não consegue desver isso. Quando isso acontece, você se encontra numa posição muito estranha. Você está vivendo em dois mundos simultaneamente. Existe o mundo convencional, o mundo do comércio, da política e da rotina diária, o mundo onde todos estão desempenhando seus papéis e levando tudo muito a sério. E então existe essa outra dimensão, essa realidade mais profunda que está sempre presente, mas da qual a maioria das pessoas está completamente alheia. E você deve aprender a navegar em ambos os mundos. Você deve aprender a falar duas línguas, a linguagem do mercado e a linguagem do místico. Você deve aprender a estar no mundo, mas não ser dele, como diz o velho ditado. E isso é extraordinariamente difícil, porque os dois mundos têm regras diferentes, valores diferentes, maneiras diferentes de dar sentido à experiência. As pessoas ao seu redor, sua família, seus amigos, seus colegas, ainda estão operando inteiramente dentro da estrutura convencional. Elas estão preocupadas com suas carreiras, suas hipotecas, sua posição social, seus planos para o futuro. E essas preocupações, que antes pareciam tão importantes para você,
agora parecem bastante triviais, bastante irrelevantes. Não porque você se tornou insensível ou indiferente, mas porque viu que há perguntas mais profundas, questões mais fundamentais em jogo. Mas você não pode simplesmente dizer isso a elas. Você não pode se sentar com sua família no jantar e dizer, sabe, percebi que o eu é uma ilusão e que somos todos manifestações de uma consciência universal. Eles vão olhar para você como se você tivesse perdido a cabeça. E, em certo sentido, você perdeu. Você perdeu a mente convencional, a mente socialmente condicionada e ainda não articulou totalmente o que encontrou em seu lugar. Então você permanece em silêncio. Ou você fala em insinuações e sugestões, ou você tenta encontrar pessoas que entendam o que você está passando. E é aqui que o isolamento começa. Porque as pessoas que você conheceu a vida toda, as pessoas que você ama e se importa, parecem cada vez mais estar vivendo em uma realidade diferente da sua. Vocês estão falando línguas diferentes, buscando objetivos diferentes, vendo o mundo através de lentes inteiramente diferentes. E elas sentem isso, mesmo que não consigam articular. Elas sentem que você não vai mais exatamente um deles, que você mudou de alguma forma fundamental, que você não está jogando o jogo com o mesmo entusiasmo que tinha antes. E isso as deixa desconfortáveis. Isso as ameaça, porque se você pode sair da estrutura acordada, talvez a estrutura não seja tão sólida quanto elas pensavam. Talvez as próprias vidas delas sejam construídas sobre areia. Elas podem reagir de várias maneiras. Algumas tentarão puxá-lo de volta, normalizá-lo, fazer com que você seja como costumava ser. Você mudou, elas dirão, e não será um elogio. Elas o acusarão de se tornar estranho, impraticável, irresponsável, egocêntrico. Elas o lembrarão de seus deveres, suas obrigações, seu lugar na ordem social. Elas farão tudo o que puderem para espremê-lo de volta para a caixa que você superou. Outras simplesmente se distanciarão de você. Elas o acharão chato ou moralista ou incompreensível. As conversas que antes fluíam facilmente agora parecem forçadas e superficiais. Você tem cada vez menos em comum. A amizade ou relacionamento murcha gradualmente, não por meio de uma ruptura dramática, mas por um lento e triste afastamento. Outras ainda podem se tornar hostis. Isto é particularmente verdade se você superou uma estrutura religiosa ou ideológica na qual elas ainda estão investidas. Se você foi criado em uma fé específica e a superou, se questionou os dogmas e os achou deficientes, sua própria existência se torna uma ameaça para aqueles que ainda acreditam. Você é um herege, um apóstata, uma alma perdida que deve ser salva ou evitada. Este é o perigo que estou falando. Não que você será fisicamente prejudicado necessariamente, embora isso possa acontecer, mas que você perderá sua comunidade, sua tribo, seu senso de pertencer a algo maior do que você. Os seres humanos são criaturas sociais. Precisamos de conexão. Precisamos sentir que fazemos parte de um grupo, que somos compreendidos e aceitos. E quando você supera aqueles ao seu redor, você corre o risco de perder tudo isso. Agora, você pode dizer, bem, por que não ficar quieto sobre isso? Por que não simplesmente manter a fachada, participar, guardar suas insights para si mesmo? E muitas pessoas fazem exatamente isso. Elas vivem vidas duplas. Elas mantêm a aparência convencional enquanto sabem, em particular, que é tudo um jogo, tudo uma performance. E há uma certa sabedoria nesta abordagem. Como eu disse antes, você não acorda alguém de um sonho agradável a menos que a casa esteja pegando fogo. Mas há problemas com essa estratégia também. Primeiro, é exaustivo. Viver uma vida dupla, monitorar constantemente o que você diz, editar seus pensamentos, fingir se importar com coisas que não importam mais para você. Isso deixa uma grande cicatriz. Você se torna alienado de si mesmo, dividido, fragmentado. A própria integração e totalidade que você tem buscado através do seu crescimento espiritual se torna impossível porque você está constantemente traindo a sua própria verdade. Em segundo lugar, é inautêntico. E a autenticidade, ser fiel ao que você descobriu, é essencial para o caminho espiritual. Se você viu algo verdadeiro, algo real, e você o esconde, nega, se recusa a viver por ele, então qual era o ponto de tê-lo visto em primeiro lugar? Você se torna como alguém que descobriu um tesouro, mas tem medo de gastá-lo. Então eles o enterram no chão e continuam a viver na pobreza. Terceiro, e talvez o mais importante, sua própria presença. Mesmo que você não diga nada, comunica algo. As pessoas captam a energia, a vibração, o não dito. Se você se transformou genuinamente,
Se superou genuinamente o framework convencional, isso se manifestará de 1000 maneiras sutis. Na qualidade da sua atenção, nas suas respostas a crises e dificuldades, no que você ri e no que você leva a sério, na maneira como você se move pelo mundo. Então, você se depara com um dilema. Você não pode voltar. Você não pode desver o que viu, desaprender o que soube, mas também não pode ir totalmente para frente. Pelo menos, não sem consequências, sem perdas, sem um período de profunda solidão e desorientação. Isto é o que os místicos sempre chamaram de noite escura da alma. É a passagem entre a vida antiga e a nova, a morte da lagarta antes do surgimento da borboleta. E é escura precisamente porque você deixou para trás os marcos familiares, as certezas confortáveis, mas ainda não chegou a nova dispensação. Você está no meio, no limbo, no deserto. Durante este tempo, você pode se sentir totalmente sozinho. Você pode se perguntar se cometeu um erro terrível, se jogou fora tudo de valor por alguma nebulosa fantasia espiritual. Você pode ansiar pelos dias em que a vida era mais simples, quando você se encaixava, quando você não questionava tudo, quando você podia simplesmente seguir o programa como todo mundo. Mas aqui está o que você deve entender. Essa solidão, esse senso de isolamento, não é um sinal de que você errou. É um sinal de que você está indo certo. É um estágio inevitável no processo de transformação. Todo herói em todo mito deve deixar a aldeia, deve se aventurar no desconhecido, deve enfrentar dragões e demônios sozinho, antes que possa retornar com o tesouro. O tesouro, neste caso, é o seu eu autêntico, sua verdadeira natureza, liberta do condicionamento e da programação da sociedade. Mas você não pode reivindicar este tesouro enquanto ainda se agarra à aprovação e aceitação daqueles que representam esse próprio condicionamento. Você deve estar disposto a ficar sozinho, a ser mal entendido, a ser criticado, a ser rejeitado. Agora, quero ser muito claro sobre algo. Isso não significa que você deve se esforçar para alienar as pessoas, ou que você deve ser arrogante ou superior, ou que você deve rejeitar todos que não compartilham o seu nível de compreensão. Isso seria egoísmo espiritual e apenas outra armadilha, outra forma de separação. O que isso significa é que você aceita as consequências do seu crescimento com graça e compaixão. Você entende que as pessoas estão onde estão e estão fazendo o melhor que podem com o nível de consciência que têm. Você não as julga nem as menospreza. Você simplesmente reconhece que estão em caminhos diferentes, pelo menos por enquanto. E você confia que, se você for destinado a ter comunidade, se você for destinado a ter companheiros na jornada, eles aparecerão. Porque aqui está a coisa maravilhosa. Quando você supera um nível, quando você troca uma casca, você não permanece sozinho para sempre. Você encontra outros que também superaram esse nível. Você descobre uma nova comunidade, uma nova tribo, um novo conjunto de companheiros que falam a sua língua, que entendem sua experiência, que estão lutando com as mesmas perguntas que você. É por isso que buscadores espirituais, ao longo da história, formaram comunidades, monastérios, ashrams, escolas de mistério, círculos filosóficos, não porque são elitistas ou exclusivos, mas porque precisavam estar com outros que entendessem o que estavam experimentando, que pudessem apoiá-los nas transições difíceis, que pudessem lembrá-los de que não estavam loucos, que o caminho era real, que a luta valia a pena. Mas essas comunidades são frequentemente ocultas, ou pelo menos não óbvias. Elas não anunciam, elas não proselitizam. Você as encontra quando está pronto, quando sua busca se torna sincera o suficiente, quando sua solidão se torna aguda o suficiente. E muitas vezes você as encontra em lugares inesperados. Uma conversa casual com um estranho, um livro que cai em suas mãos exatamente no momento certo, um professor que aparece justamente quando você precisa. A chave é não se agarrar desesperadamente aos velhos relacionamentos por medo de ficar sozinho, mas também não cortar laços prematuramente por orgulho espiritual. Há um caminho do meio, como sempre há. Você mantém as conexões que pode manter autenticamente. Você honra sua história, suas raízes, as pessoas que o amaram antes de você mudar. Mas você não se trai para preservar essas conexões. Você não se torna pequeno para deixar os outros confortáveis. E às vezes, milagrosamente, as pessoas ao seu redor também crescem. Às vezes, sua própria transformação se torna um catalisador para o despertar delas.
Elas veem algo em você, uma paz, uma clareza, uma liberdade e querem isso para si mesmas. Elas começam a fazer perguntas, elas começam a se abrir. E então o relacionamento se transforma junto com você, se aprofunda, se torna mais real, mais honesto, mais vivo. Mas você não pode forçar isso, você não pode fazer as pessoas crescerem. Tudo o que você pode fazer é ser você mesmo, ser autêntico, ser a corporificação do que você descobriu, e confiar que aqueles que estão prontos o reconhecerão. O resto se afastará. E você deve deixá-los ir com amor e gratidão pelo que eles lhe deram, pelo papel que desempenharam em sua jornada, mesmo que esse papel tenha chegado ao fim. O perigo de superar todos ao seu redor é real. Você pode perder amigos, familiares, comunidades que antes o definiam. Você pode passar por períodos de profunda solidão. Você pode questionar se valeu a pena. Mas posso lhe dizer por experiência própria e por observar inúmeros outros neste caminho que do outro lado deste perigo está uma liberdade, uma autenticidade, uma profundidade de ser que faz com que todas as perdas valham a pena. Porque o que você ganha é você mesmo, seu eu verdadeiro, não o eu que foi construído para se encaixar, para agradar aos outros, para atender às expectativas. E uma vez que você encontra isso, uma vez que você prova essa liberdade, você percebe que nunca estava realmente perdendo nada real. Você estava apenas perdendo ilusões, máscaras, falsas identidades. As conexões reais, o amor real, a comunidade real, estes permanecem ou aparecem de novo, mais profundos e verdadeiros do que o antes. Então, se você se encontra superando aqueles ao seu redor, saiba que você não está sozinho. Mesmo em sua solidão, saiba que isso faz parte do processo.